Bidiri. Parte 9. Fevereiro de 2018. Ora bem, Bidiri está convosco para a 9ª sessão. Iremos proceder como nas 2 últimas sessões e ao mesmo tempo, independentemente de qualquer silêncio, o silêncio se instalará, porque durante esta sessão haverá muitos apelos da luz. Então, Bidiri escuta. Pergunta: será que a luz está sempre em nós, mesmo se nem sempre a conseguimos sentir, ou é preciso chamá-la quando não a sentimos? O chamamento a partir da pessoa não serve para nada, pois senão isso se saberia. Ao longo dos tempos, todos os irmãos e irmãs oraram para chamar a luz, o desconhecido. Hoje, é apenas uma questão de desaparecimento da pessoa, o seu sacrifício, o seu abandono, que revela a luz que sempre esteve aí. Então, mais do que querer empreender qualquer outra coisa vã, seria desejável respeitar o silêncio e a imobilidade quando essa ocasião vos é dada, sem nada chamar, e deixar simplesmente a luz que está aí aparecer, de diferentes maneiras. Mas é complicado se vocês consideram, pensam ou imaginam que a luz não está aí, porque ela aí está. A evidência da alegria, do amor e da ressurreição, não podem ser chamados a partir da pessoa, pois é justamente a pessoa que faz obstáculo a ela. E se vos parece que ela está encoberta, não tanto pelos pensamentos, mas pelas percepções do corpo, ou se não a sentem mesmo nada, tentem antes ficar estritamente imóveis, qualquer que seja a posição, em silêncio, de olhos fechados, sem nada pedir. E vejam então o que se passa. Nesse momento, esqueçam todos os conceitos, todas as ideias preconcebidas, e toda a vontade. Nestes tempos de hoje não há melhor maneira que essa postura. Colocar a pessoa em repouso, o saco de carne, os pensamentos, de olhos fechados, e aí, automaticamente, a luz se manifestará, mesmo que não seja da primeira vez. Isso acabará por acontecer, mas ela revelar-se-á, não pode ser de outra maneira. Remeto, para isso, à 4ª sessão. Silêncio. Guardem presente no vosso espírito, na vossa consciência, que o amor é simplicidade e doravante evidência. Apenas a pessoa, as suas posturas, as suas crenças, podem ainda ser um obstáculo ou barreira, inconscientemente, é claro. Já não é tempo, como disse, de trabalhar com a refutação, mas simplesmente acolher o desconhecido. Então, não procurem conhecer o desconhecido a partir da pessoa, afastem simplesmente a pessoa, pela sua imobilidade, pelo silêncio, de olhos fechados. Convençam-se, aliás muitos de vocês já o vivem sem saber mesmo do que se trata, eles encontram-se com essa evidência que está aí a partir do peito, sem mesmo saber o que é, mas muito rapidamente vão aperceber-se das mudanças, de percepção, de pensamentos, de posicionamento, de reação. É isso a abertura da luz, doravante não será mais a abertura da pessoa. Silêncio. Façam apelo a vocês mesmos, se quiserem, porque vocês estão dentro de vocês, e a luz também. Não imaginem que está noutro sítio qualquer, num céu longínquo. Essa luz aí é puro amor, independentemente de qualquer história da vossa vida neste mundo, ou de qualquer circunstância. A luz, doravante, está por todo o lado, mas é claro que podem constatar que esse mundo não está verdadeiramente na luz, porque reage a ela, porque se opõe a ela, na sua globalidade. Mas hoje, vocês são de tal forma tantos a viver essa ressurreição que a vossa simples presença basta, o vosso estado é suficiente. Para já, é isso, e somente isso, que importa agora. Enquanto pensarem que vão trabalhar por vocês mesmos e a partir de vocês mesmos, irão passar-se muito poucas coisas.
Aliás, podem constatar através dos apelos ou das vagas de luz, ou da sua evidência, que apenas nesses momentos em que voltam a vossa atenção para o que acontece, é que isso é evidente, mesmo quando essa evidência permanece, independentemente das vagas de luz. O mais duro para a pessoa é de parar de agir em relação ao espírito, parar o seu querer, parar a sua reivindicação. A melhor das atitudes, tal como disse, é o silêncio, a imobilidade e o acolhimento, que são um pré-requisito para o sacrifício livremente consentido da história e da pessoa. Silêncio. A evidência da luz e do amor, doravante, não é assinalada simplesmente pela vibração ou pela energia, mas diretamente pela consciência. Já não é necessário um intermediário ou uma interface do que quer que seja, entre o corpo de carne e o corpo de luz, ou entre a vossa pessoa e a eternidade, pois agora ou é um ou é outro e basta que um diminua para que o outro aumente. Isso todos podem constatar, quer a ressurreição já tenha ou não ocorrido em si, quer percebam as coroas ou não. Basta, simplesmente e concretamente, voltar a atenção para o vazio, para o interior, para o nada, para o desconhecido, para permitir que a consciência se volte do ecrã do mundo para o ecrã do observador, e então, para a consciência. Silêncio. Então, vamos continuar. Pergunta: precisamente, onde é que se situa a consciência? A consciência, durante a encarnação, não está somente na cabeça, nem no coração, está presente por todo o lado, no esquema corporal, na percepção do corpo, nos sentidos, enfim, em tudo que serve para viver nesse mundo. Ou se está alojado no coração. O findo-se e a descoberta da verdade, é o que foi nomeado coração do coração, e é aí que fica a evidência, a morada da paz suprema, a consciência chamada, entre nós, Sat Chit Ananda, a consciência pura da felicidade, que vem, eu vos lembro, da consciência, e que eu chamei a consciência nua, que não tem nada a ver com esse mundo, que é um testemunho da liberdade e da evidência do amor, da vossa ressurreição. Essa consciência última está situada, é claro, no mesmo endereço, na mesma morada, no coração do coração, no tetraquiexaedro. Mas, como sabem, a luz também se expandiu a partir das portas, das estrelas, dos chakras, da periferia, por todo o lado. E também expliquei que, agora, essa supraconsciência, tanto como a consciência, para além do vosso peito, é percebida também de forma mais global e então está localizada em todo o lado, necessariamente, para permitir dissolver totalmente o que pertence à ilusão. Assim sendo, ela precisa de estar em todas as vossas partículas. A melhor tradução disso é a vez, essa evidência, e também o que foi dito por alguns anciãos, ou seja, que quanto mais o burburinho do mundo e a desordem do mundo aumentam, mais a alegria aumenta no vosso interior. Não se trata de um prazer maligno, nem é o prazer de ver o sofrimento, mas é a realidade do que acontece, e vocês não podem fazer nada aí, nem em vocês nem à vossa volta. O trabalho é feito necessariamente pela inteligência da luz, na condição que essa inteligência da luz presente não seja desviada por motivos pessoais ou egóicos. É assim que a ressurreição acontece. O corpo de eternidade é ressintetizado totalmente. Todas as portas e as estrelas ficam ativas mesmo se os potenciais dessas estrelas, ligados às outras dimensões, não tenham ainda a possibilidade de estar em ação através desse corpo. Mas isso acontecerá plenamente, através desse corpo ou sem esse corpo de carne, depois do evento corretivo. Mas diria que não serve para nada, de momento, se ocuparem das portas e das estrelas, pois, tal como eu disse, isso acontece automaticamente.
O que deve prender a vossa atenção, o vosso tempo, se querem ressuscitar, é o vosso coração, no meio do peito, e nada mais. Sentem isso muito bem, para além do apelo das ondas de luz, em certos momentos dos vossos dias, quer a percepção que existe no meio do vosso peito permaneça, quer fique mais fraca, ela não termina jamais, nunca mais. Não existe melhor prova do que essa evidência. Por isso, se vocês a vivem, são obrigados a dizer, tal como eu, que é qualquer coisa de evidente o que quer que diga o vosso mental, o que quer que diga a vossa história e o que quer que diga a vossa pessoa. É por isso que nós a nomeamos evidência, porque é qualquer coisa de natural que está presente, quer vocês tenham dela consciência ou não. E ter dela consciência e vivê-la, é simplesmente voltar a vossa consciência para o coração, colocar-se em silêncio, em imobilidade, em acolhimento. Verdadeiramente, nada mais há para fazer. Se pensam ter qualquer coisa de mais para fazer, é a vossa mente, a vossa pessoa que diz isso. Deem a alguns dentre vocês alguns gestos muito simples que permitem simplesmente fazer ressoar o corpo para vos ajudar nessa fase, e tudo. O princípio do abandono e do sacrifício é o último retorno, o último basculamento. Diria que é a passagem da porta estreita, é o momento em que vocês renascem, em que portam o embrião crístico e onde irradiam a luz. Isso sempre dissemos, quaisquer que tenham sido os retornos que foram vívidos em alguns momentos, durante todos estes anos, que não se tratava do último retorno. O último retorno vive-se de maneira coletiva e, além disso, alguns de vocês começam a sentir, mesmo se já sentiram durante as últimas dezenas de anos, a porta Od, que é a porta estreita, quer dizer a ponta do externo, entre o plexo solar, o Anahata Chakra, o chakra do coração. E, mesmo que a injunção da luz pareça vos fatigar e impedir de fazer as coisas, podem constatar que a evidência está sempre aí. Então, doravante, isso acontece independentemente do que vive a vossa pessoa. É dependente das vagas de luz, mas será cada vez menos, na medida em que se tornar cada vez mais presente. Nós dissemos, existem milhões, dezenas de milhões de irmãos e irmãs que vivem o que se passa no peito, e mesmo se eles não conhecem os prós e os contras, mesmo se, ao contrário do que acontece convosco, eles não sabem nada acerca da energia, nada acerca da história deste mundo, eles vivem a mesma coisa. É claro que a pessoa que está presente se questiona: será que se trata de uma doença? Será que eu tenho um problema? Será que isso é grave? Mas isso não é grave, eu diria mesmo que, quanto mais ignorarem esse desconhecido que está presente, mais o conseguem viver com facilidade, porque não há crenças anteriores. É isso que quer dizer que os últimos serão os primeiros. Então, podes continuar. Pergunta: será que ser ressuscitado significa que a alma se retornou completamente? Significa que não somente ela se retornou, mas que foi consumida. É isso que é excepcional. É que, quando a alma ficava totalmente consumida, não havia mais motivos para ficar aí, então entrava-se em Mahasamadhi, quer dizer que se estava morto sobre o plano da pessoa, e aí, agora, vocês podem continuar ainda vivendo na ilusão, mesmo tendo sido ressuscitados, porque a inteligência da luz, tendo se expandido completamente, primeiro sobre os vórtices, como vocês sabem, e depois por todos os lados, permite isso. E eu diria mesmo que isso é uma estratégia da luz para escapar ao condicionamento do tempo, às previsões, às profecias, e às manobras perversas daqueles que resistem à luz. Era preciso algum efeito surpresa e os anciãos decidiram isso junto com a frota mariana. É esse o primeiro efeito surpresa, que ainda não é um choque coletivo, mas que a ele conduz diretamente.
E não esqueçam que, quando ressuscitam, quando estão liberados de pessoa, da história, não podem levar nada convosco a não ser a alegria e a verdade do que vocês são. Nenhuma história, nenhuma aquisição desse mundo pode ser de qualquer utilidade. E esse era já o caso quando morríamos. Mas aí, agora, não se trata de uma morte, é exatamente o inverso. O que morre é a ilusão e o que fica é a verdade. Antes, a pessoa morria mas não vivia a verdade morrendo. Ela acreditava que sim, mas era detida no seu regresso à luz, por luzes manipuladoras, projetadas, por hologramas como vocês dizem. É por isso que, em todos os livros dos mortos, é dito para não se deterem, para irem sempre mais longe, para não serem seduzidos pelas imagens, pelas visões, pelo que se apresentava. E é a mesma coisa que se passa com esse corpo doravante. A evidência assume todo o comando. E nessa evidência não é preciso nenhuma visão, nenhum cenário, nenhuma história, pois esse mundo, através dessa evidência, é visto pelo que é, como uma ilusão global, uma cena de teatro, nada mais. Então, ocupem-se agora em estar plenamente vivos e isso vai acontecer, como posso dizer, cada vez menos em simultâneo com a vida nesse mundo, e felizmente. De um modo geral, toda a humanidade humana está muito agarrada aos hábitos, às certezas ligadas a esse mundo, e mesmo às projeções espirituais. Como é que podem conscientizar a luz, uma vez que nesse mundo vocês têm o que se chama o livre-arbítrio, que é o oposto da liberdade, é claro, e portanto sobre o qual a razão se apoia, as religiões se apoiam e as filosofias também. Lembrem-se, a verdade não pode ser dita. Ela pode ser transcrita, tal como eu disse ontem, através de poemas, através de músicas. A verdade apenas pode ser vivida, mas não a podem conceber ou imaginar. Conceber ou imaginar é já um afastamento. Então, a alma, no processo da ressurreição, não apenas se volta para o espírito mas também é consumida. E esse momento da ressurreição tornou-se coletivo por uma razão que é muito simples, é que essa consumação da alma está perto daquilo que podiam chamar a consumação da alma coletiva. É por isso que toda a lógica matricial da atualidade, do bem e do mal, da ação e da reação, já não funciona normalmente. Há anomalias por todo o lado, no pensamento, nos relacionamentos, entre os países, a todos os níveis, porque nenhuma razão e nenhuma lógica humana podem subsistir perante a evidência. Então sim, quando já se viveu a ressurreição, a alma já se retornou e está em consumação ou então já foi consumida, bem antes, se vocês foram liberados pela onda de vida. Mas, embora tivessem sido liberados da pessoa, vocês estavam ainda inscritos na história desse mundo. E agora é profundamente diferente quanto aos resultados, quanto às percepções, quanto às possibilidades dessa alegria e desse amor. Silêncio. Essa alegria, essa evidência, essa leveza, que vocês reconhecem e que não viviam, está precisamente ligada ao fato de que a alma, não apenas se retornou, mas é consumida no fogo de amor, tal como foi explicado pelas estrelas. A alma está de tal forma atraída para a luz, para o Cristo, para o amor, que não consegue ficar presa no corpo. Isso não quer dizer que vocês ficam no astral ou que recusam a realidade, porque aí não se trata da mecânica da pessoa, mas da mecânica íntima da alma que se volta para a verdade e não mais para a experiência no seio desse mundo. É aliás, o que foi nomeado pelos anciãos, no final do ano anterior, o cubo metatrônico, que penetrou pela vossa cabeça para chegar ao coração. Se ele não foi para o coração e ficou na cabeça, neste momento, quer queiram quer não, vocês continuam a exprimir tudo a partir do ponto de vista da dualidade, em bem e mal, o que não pode ser o caso para aquele que vive a verdade, que não tem nada a ver com o bem e o mal ou com qualquer elemento desse mundo.
Não há ponto de apoio, de comparação ou de referências. Silêncio. Então, podemos continuar. Pergunta: gostaria de realizar fusões convosco, em eternidade, quando regressar à minha casa. Haverá um protocolo particular para me conectar convosco? Não, absolutamente. Sobretudo se já fizeste uma primeira fusão comigo, aqui, ou mesmo se jamais o tenhas feito. Da mesma maneira que realizavam teofanias com o Sol, com Hercúbulos, com Maria, vocês podem continuar a realizá-las, mas, se empreguei o termo de fusão na unidade, é porque agora isso vai para além da supraconsciência, isso conduz ao absoluto, é isso a ressurreição. Então, não é preciso nenhum protocolo, nenhuma técnica. Coloca-te imóvel, de olhos fechados, em silêncio, coloca a tua consciência no coração, quer tu o sintas ou não, e tem apenas um pensamento sem nada me pedir, e então estarei aí. Vocês sabem, eu já o disse, que estou em ultratemporalidade. Eu insisti em fazerem essas fusões na eternidade de forma síncrona, porque a primeira vez, as palavras que eu disser vão permitir superar algumas falhas nesse investimento pela luz, mas depois de isso ter sido feito uma vez, vocês podem voltar a fazê-lo. Não esqueçam o que eu disse, que estou em vocês e que não há nenhuma diferença entre cada um de vocês e eu. Quando estava encarnado, era frequente dizer que a única diferença entre os meus interlocutores e eu, era que eu sabia que era tudo. Eu sabia porque eu vivia. Mas, agora, vocês podem todos viver isso, não há privilegiados nem mais avançados, pois, tal como eu disse, não há nenhum pré-requisito, a não ser não deixarem que a vossa pessoa fique na dianteira, que os vossos conceitos fiquem na dianteira, que as vossas crenças fiquem na dianteira, nem as vossas esperanças que pertencem a esse mundo, em todo caso quando são exprimidas a partir da pessoa, mesmo se se trata de um pedido que possa ser qualificado de espiritual ou luminoso. Isso não pode continuar assim. E vocês vão ver a diferença profunda, à medida que os dias e as semanas passam, entre aqueles que ficaram na sua cabeça e aqueles que aceitaram acolher essa luz no coração. Porque, num caso, quando é no coração, a evidência será cada vez mais marcada, se assim posso dizer, e no outro caso, haverá uma dualidade cada vez mais marcada, uma oposição entre o bem e o mal, e mesmo aqueles que vivem em essa dualidade vão dizer que aqueles que vivem em essa unidade não são verdadeiros. Deixem-nos falar, eles apenas podem falar do que vivem, não podem falar daquilo que não conhecem e que não vivem, apenas podem falar por expressões duais, ter comportamentos duais, porque a sua consciência não se afastou do ecrã do mundo. Vivam a eternidade, pois quando vivem a eternidade o mundo se afasta. Isso é simples de ver, de compreender. Não se trata de nada místico, nem vibral, nem energético. E vocês que ressuscitaram, puderam ver isso por vocês mesmos. E é isso que tento clarificar durante as fusões em eternidade que propus. Simplesmente, tal como disse, não posso levar ninguém, apenas o posso demonstrar, simplesmente através da minha presença em vocês. Irão ver cada vez mais claramente, em vocês, assim como por todo o lado sobre o ecrã do mundo, em todas as relações, em todas as trocas. É muito simples de ver, para além da energia, ou das palavras, de ver se as palavras estão voltadas para esse mundo, para a dualidade, para o bem ou o mal, ou para a verdade do vosso coração. O discurso, o estado da consciência, o brilho, a radiação, o estado de consciência em si mesmo, é diferente, é diametralmente oposto. Num caso, é a dualidade inexorável desse mundo e da sua ilusão, no outro caso, é a evidência do amor, e na evidência do amor não é preciso nenhum discurso, não é preciso discriminar, vocês sabem e vocês o vivem.
É nesse sentido que todos os anciãos, desde há um ano, vos dizem para guardar isso convosco, quer dizer para não falarem sobre a vossa eternidade. Aqueles que não querem me entender, não me ouçam. Irão ver nas vossas relações, sem falar, simplesmente por esse ressentir da vossa evidência, se aquele com o qual vocês estão em relação está na dualidade manifesta ou se ele vive a mesma coisa que vocês, porque isso implica modificações extremamente importantes do pensamento, das emoções, e da pessoa em si mesma que está a desaparecer. Vai tornar-se cada vez mais evidente, mas também, não duvidem, cada vez mais tenso, entre os prós e os contras, entre os que vivem a verdade nua e aqueles que vivem a verdade apenas na sua cabeça. Não é questão de dizer que é bom ou é mal, de condenar ou de julgar, mas constatar a realidade disso é da liberdade de cada um. E agora, após o dia 14 de dezembro, tem podido ver isso e cada vez mais claramente, e os que ainda dormem, vocês não os podem mudar, pois fazer isso seria violar a sua liberdade. Quanto àqueles que estão ainda nos jogos espirituais desse mundo, pois deixem-nos jogar, eles não sabem o que fazem, mas também é a sua assinatura. É para irem onde irão jogar a sua dualidade. E também tem irmãos e irmãs que vivem essa ressurreição, mas que, em função da sua alma que é ainda residual no processo de consumação, e que ainda sente necessidade de experiências, apesar de terem vivido a luz, a sua escolha é clara, escolheram naturalmente prosseguir na matéria, não necessariamente em mundos duais, mas em mundos de baixa densidade, e isso é a sua liberdade. O mais importante é viver a ressurreição, é o juramento e a promessa que será coletivo, no momento do evento coletivo, e cada um verá claramente as escolhas da sua consciência, que não são as mesmas escolhas da sua pessoa ou do seu ego, porque a consciência, agora, se posiciona, espontaneamente, sozinha, quer seja no coração, quer seja na cabeça. E não me refiro aqui a percepções, a energia ou às vibrações, mas simplesmente ao vosso comportamento, ao que exprimem em todas as circunstâncias. Será que tudo está impresso na dualidade ou será que tudo é vivido na verdade da unidade? Aí, não pode haver engano, como acontece através das palavras ou através dos discursos. Há evidência ou não há? E se o outro não vive ainda essa evidência, tudo que vai emanar dele agora, diria, está verdadeiramente ao oposto da luz, mesmo que fale da luz, mesmo que acredite ser a luz, mas se critica os outros, quer dizer que exclui, que joga ainda, vendo que eles chamam o bem e o mal, vendo apenas o que acontece na tela do mundo e não o que acontece na tela da consciência, da supraconsciência e ainda menos do absoluto. Bem evidentemente, os resultados não são de todos mesmos, nem no imediato nem na finalidade. De um lado, há a paz, a serenidade, a alegria dessa evidência que não precisa de nenhum discurso, de nenhuma justificação, de nenhuma crítica em relação ao que quer que seja, mesmo que seja em relação a si mesmo, precisa apenas de uma lucidez. Do outro lado há aqueles que, pelo contrário, desenvolveram a cabeça e que vão desenvolver bastante a compreensão desse mundo, mas isso não lhes permitirá jamais viver a verdade. É apenas uma questão de ver para onde se volta a consciência, nada mais. Enquanto não forem capazes de dizer, em qualquer circunstância que seja, Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que fazem, quer dizer, não se oporem, então é porque ainda estão na dualidade, sobretudo ao nível espiritual dos conceitos, das vibrações, das energias, mas isso faz parte da liberdade de cada um. Isso sempre foi dito, ou escolhem a lei da ação-reação, o que chamam o livre-arbítrio, ou escolhem a lei do amor, que é a lei da graça e agora da evidência.
Não se trata de conceitos nem de ideias, é uma vivência e não pode haver enganos com essa vivência, porque as palavras que irão empregar, correntemente, quaisquer que sejam essas palavras, serão o reflexo exato do posicionamento da vossa consciência. Quando a evidência é vivida, vocês não podem nem medir, nem julgar, nem mesmo ver aí o bem ou o mal. Sabem que ele existe, deparam-se com ele todos os dias, e cada dia mais, mas não serve para nada apoiar-se aí onde isso faz mal, pois assim vocês reforçam o mal. Vão para onde tudo é leveza, onde não há mais perguntas, onde não há mais interrogações nem dúvidas, pois não são vocês que tomam decisões enquanto pessoa, é a evidência que está aí. E enquanto o evento coletivo não tiver lugar, enquanto não acontecer, podem ver essa guerra de todos contra todos aparecer cada vez mais abertamente, e podem verificar isso nas escolas, nas religiões, nos países, nas famílias, nos grupos sociais, nos grupos profissionais, onde cada um defende a sua capela. Mas quando estão na evidência não tem nenhuma capela a defender, vocês são livres porque o que vivem realmente é que este mundo é só uma ilusão, uma cena de teatro, sacos de carne que aparecem e que desaparecem. Vocês, o que vocês são, nunca saiu do mesmo sítio, jamais nasceram, jamais morreram, e é isso que encontram agora. Silêncio. Não hesitem em interromper-me entre as perguntas ou nos silêncios, se precisarem disso. Eu disse que se tratava de uma troca de impressões, mas de momento sou apenas o que estou a falar. Pergunta. Tenho uma dúvida. Sinto-me angustiada desde esta manhã, depois de ontem, a partir da tarde, ter sentido uma plenitude. Por que esta contradição? Não se trata de uma contradição. A plenitude interior depende da evidência, da eternidade. Na eternidade não há nenhuma angústia. Mas, como tu sabes, essa evidência vem clarificar, não para explicar, mas justamente para erradicar. Então não te inquietes e não te questiones sobre isso, salvo se isso durar, e contenta-te em te colocares no teu coração e deixar essa angústia sair, pois ela passará sozinha. Não se trata de uma angústia ligada à eternidade. Claro, essa angústia pode ter inúmeras causas, porque o desenrolar total da luz, tanto individualmente como coletivamente, não pode ser acompanhado de nenhum elemento da pessoa. Então deixa acontecer, tu tens simplesmente, o problema não é de saber o porquê, é a pessoa que se coloca essa questão, a única problemática, é dirigir a tua consciência para o coração. A angústia está lá, mas deixas de ter a tua atenção colocada sobre ela. Leva tudo para o coração e verifica o seu efeito de transmutação. Mas, por outro lado, vocês sabem muito bem que existem os últimos fragmentos do comportamento, dos hábitos, ligados a esse corpo, a vossa vida, que devem também ser evacuados, e é a inteligência da luz que faz isso. Toma atenção para não falares de angústia, mas simplesmente de uma zona que ainda está nudosa, bloqueada, por exemplo na garganta ou no ventre, pois aí está uma grande diferença. A partir do momento em que a evidência está aí, mesmo que haja uma manifestação intensa a nível fisiológico, a nível corporal, vocês sabem que isso não são vocês mesmos, da mesma maneira que a vossa mente não é vocês mesmos. Agora, é diferente dizer que observam o vosso mental, pois isso quer dizer que ele não é vocês, mesmo que ele vos incomode. Antes, vocês viam o mental como sendo vocês. O comandante batalhou enormemente em relação a isso. Vocês veem bem que o problema, agora, não está no mesmo nível, pois mesmo aquele que está na dualidade é capaz de observar o seu próprio mental. Então, a esse nível, a ilusão de ser esse corpo mental deixa de fazer sentido e existe cada vez menos ou desaparece.
E quanto mais a evidência se reforça, menos o que pertence à ilusão poderá manifestar-se ou incomodar-vos. Mas durante a fase de depuração e de consumação da alma, é evidente que há elementos residuais, ligados aos hábitos ou aos comportamentos, ligados por vezes, eles também, à alma, e que vão evacuar-se assim. As ondas de luz, os apelos da luz, as fusões em eternidade, são ajudas que permitem ver justamente a diferença, tal como tu exprimes, entre a plenitude e a angústia. Isso não quer dizer que estejas angustiada, mas que sentes uma angústia, corporalmente ou fisicamente. Mas, tal como eu disse, a partir do instante em que sentiste a evidência, então podes nela colocar-te sozinha. Tudo depende do que ao qual prestas atenção, pois quando te questionas por que a angústia, aí tu alimentas a angústia. Mas se olhares para o teu coração sem nada pedir, aí tu alimentas o coração. Compete a te ver o que queres alimentar, o que queres ver, e a que é que dás crédito e verdade. Mas, cada manifestação no efêmero, quer seja a angústia ou qualquer outra, é apenas a ocasião de vos levar perante a evidência, ao coração do coração. E depois vocês sabem todos que apesar da ressurreição, cada um segue o seu traço, se assim posso dizer, este mundo está ainda aí, é preciso compor com ele, é preciso se arranjar com ele, mas mantendo a consciência no coração, na evidência. Pergunta: justamente sobre os efeitos deste mundo. Será que a digestão durante as vagas de luz, as fusões na eternidade, ralentizam a sua atuação? Será isso um problema para a eternidade? Sim, as modificações da pessoa, do seu comportamento, da sua fisiologia ao nível do saco de carne, tomam muitos aspectos diferentes. Não me refiro ao impacto vibral do qual já falei, mas refiro-me mais ao que nomeiam as vossas funções fisiológicas. Já tínhamos falado das modificações da fome, da sede e do sono, mas agora, devido ao estado de pré-êxtase que vivem em determinados momentos, é evidente que as funções ditas fisiológicas, no seu conjunto, vão ralentizar. Portanto, é possível que, para além da clarificação, haja momentos em que o corpo possa ter frio, em que a digestão possa tornar-se difícil e lenta, em que o corpo possa tornar-se mais pesado, mais denso, dando a impressão de estar abatido, de ter levado uma tarefa, mas a evidência permanece. Nesses momentos em que sentem a pressão sobre o coração, então coloquem-se aí e tornem-se leves, pela evidência, sem nada pedir, é sempre da mesma forma. Silêncio. Pergunta e testemunho. A propósito do silêncio, sempre haveis dito: ireis viver o silêncio durante a minha presença e, por momentos, tenho a impressão de ver desfilar as vossas palavras como sobre uma tela, sem ficar atenta nas palavras, e ficar tranquila. É isso o silêncio. Também se trata de um silêncio, porque não ficas a pensar nas palavras, tu absorves as minhas palavras, como dizes, para além mesmo do seu significado. Isso imprime-se pois tu as vês como que escritas. Então, a verdade faz o seu trabalho, através das minhas palavras, para além das minhas palavras, porque elas se realizam como descreves. Pergunta. Ainda há outra coisa, a propósito do silêncio. Quando queremos ficar no silêncio, trata-se de uma vontade de silenciar? Não, de todo. Enquanto não viveram a ressurreição, é evidente que te trata da vontade, mas desde que tenha vivido a menor experiência da ressurreição, vocês têm um silêncio que pode instalar-se, que podem decidir através de atenção, sem vontade. A atenção para, não é uma vontade, pois a atenção para o silêncio ao mesmo tempo é acompanhada de uma consciência que vocês posicionam no coração. Então, nesse momento, onde é que fica a vontade? A vontade é pensar, pedir, exigir qualquer coisa.
Aí, no caso do silêncio, vocês não pedem nada, ele instala-se a partir do momento em que a evidência está presente no peito, ou a partir do momento em que eu falo, ou sobre a forma de um estado interior que tenha acontecido ao menos uma vez. Vocês percebem a diferença? Ou o silêncio vem da pessoa e aí trata-se da vontade, ou o silêncio desenrola a sua majestade, mesmo que haja palavras. É por isso que empreguei as palavras silêncio e imobilidade, do corpo e da consciência, que permite o acolhimento, que permite a manifestação da evidência da luz e do amor. Silêncio. Sim, trata-se de uma vivência como a evidência. Exatamente, por isso mesmo a evidência é silêncio, imobilidade, claro, a verdade que é reconhecida e que se torna então conhecida, mas que vem até vocês porque a pessoa se abandonou e aceitou o sacrifício. Não se trata da mesma coisa que vocês faziam antes, por exemplo, quando praticavam o yoga da unidade para ativar os corpos, aí, é claro que vocês utilizavam a vontade, felizmente. Mas nós já não estamos no mesmo estado, nem uns nem os outros. Qualquer que seja o vosso posicionamento, vocês não têm a mesma consciência global, vamos dizer, que há alguns anos atrás. O que acontece agora é profundamente diferente e, sobretudo, desconhecido. Vocês não têm qualquer ponto de apoio no passado, mas isso não impede de comparar, de pesar, não para vos julgar, mas para ver com clareza as coisas, com lucidez e com evidência. Uma irmã agradece o fato de falar com força, pois ela não ouve muito bem e assim ela consegue perceber muito bem. Mas lembra-te que as minhas palavras são percebidas efetivamente pelos ouvidos, mas antes de tudo pelo coração, para lá mesmo dos órgãos dos sentidos. Podem mesmo escutar-me nos vídeos que foram feitos quando eu estava encarnado, mesmo se não compreendem as palavras da minha língua original, mas podem ver, sobretudo agora, o seu efeito sobre o coração, mesmo se não compreenderem nada. Porque o mais importante não é a compreensão das minhas palavras, não são os conceitos, são as palavras que transportam a verdade a partir do sítio onde eu estou, quer dizer em cada um de vocês, no absoluto e por todo o lado e em todos os sentidos. Não há mais questões escritas. Então passemos às outras, orais, aos testemunhos também, ao que é possível que tenha para me dizer, então aproveitem. Testemunho. Quando me coloco ao centro, escuto o som do universo que faz ressoar e dançar e cintilar todas as minhas células. Nesse momento sinto lágrimas nos meus olhos e um estado de plenitude, de paz, de imobilidade sem que haja qualquer alegria em particular. Isso corresponde ao silêncio, tal como tu mesma disseste, e nesse silêncio, com efeito, vais perceber diferentes tipos de sons. Um desses sons é o tilintar cristalino que antecede o coro dos anjos, mas isso todos vocês vão perceber no momento do evento coletivo. Por outro lado podem, de fato, entender o que tu chamas o canto do universo, que nada mais é do que a exultação da alma reencontrando o espírito, e aí, com efeito, bem mais do que a alegria manifestada no exterior, há simplesmente essa plenitude, essa evidência e esse silêncio. Mas isso é equivalente, e aliás, é por isso que empregamos as palavras serenidade, alegria, plenitude, evidência. É apenas uma das facetas do teu coração de eternidade, do tetraquiexaedro, que pode ser vivida nesse mundo. Mas, efetivamente, essa noção de silêncio, de ficar imóvel no coração do coração é, diria talvez, a condição necessária para viver essa evidência totalmente. É uma alegria, e quando digo alegria, relembro que não tem nada a ver com uma alegria comum. É um estado, diria, de júbilo interior onde o amor é vivido realmente, esse amor desconhecido que apenas pode ser reconhecido, mas que a pessoa não pode conhecer, o que quer que se diga.
Porque essa evidência, quando se instala de forma suficientemente ampla, podem constatar que nada desse mundo onde vocês estão pode representar o menor obstáculo, a menor dificuldade. Em resumo, não podem ser a evidência e ao mesmo tempo a pessoa com a sua história, é simples assim. Ou a vossa atenção se volta cada vez mais para a alegria, para essa evidência, para esse júbilo e esse silêncio, ou se volta para a contemplação desse mundo e dos seus vaivens, e vocês defendem os interesses desse mundo, quer queiram quer não. Na evidência não há nenhum interesse a defender, justamente porque esse estado é evidente, e é justamente isso que retira, sem querer, todo o interesse pela ilusão desse mundo. Mas, efetivamente, o que descreves, as lágrimas, a impressão de dançar mesmo na imobilidade, é isso mesmo. Tudo é leve no amor. Apenas o ser humano toma tudo isso como algo de sério. Se bem me lembro, a estrela Teresa falou, muitas vezes, da pequena via, da via da infância, da inocência, e vocês veem bem que aqueles que estão na dualidade, mesmo se falam do coração, não estão de forma alguma nessa via da infância. E podem verificar isso cada vez mais. Isso foi anunciado. E não se trata de uma previsão ou de uma profecia, mas trata-se da evidência da confrontação entre aqueles que se agarram à história, ao bem e ao mal, e aqueles que dela já se libertaram, não porque não queiram ver, mas porque a transcenderam pela evidência do seu coração, enquanto que os outros irmãos e irmãs, que antes do evento coletivo não vão vivê-lo, entram, necessariamente, em oposição, em confrontação, em guerra, porque é insuportável para o orgulho espiritual, para aquele que está no orgulho e que fala sem cessar do coração sem o viver, ver aqueles que não seguem nenhuma via, mas que vivem o coração mesmo que não falem dele. Não precisam, para viver isso, de nenhuma justificação nem de nenhuma coisa desse mundo. Sirvam-se da pessoa, do que resta da sua pessoa, para funcionar nesse mundo, mas não para viver o espírito, não para viver a luz, não para o amor. Não confundam tudo. E vocês puderam ver como terminou o primeiro que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso foi intolerável para os sacerdotes, para os defensores da razão, mas o amor não conhece nenhuma razão, nenhuma lógica. Ele é tudo, não precisa dos vossos conceitos humanos, dos vossos julgamentos humanos, das classificações humanas, de uma história ou de uma pessoa. Ele é livre. Mas aquele que vive uma espiritualidade na sua cabeça vai sempre referir-se à história, a esse mundo, ao bem e ao mal. Não há outras alternativas, uma vez que não vive a evidência. Quando vivem a evidência, podem constatar que para além da expressão dessa evidência, todo o resto é silêncio a um nível espiritual. Qualquer que seja a vossa vida, quer sejam varredores, quer sejam chefes de alguma sociedade, isso não altera nada, todos têm a mesma oportunidade de o viver. E isso vai acontecer cada vez mais abruptamente. Isso é normal, é lógico, porque é lógica do amor. Não tem nada a ver com a lógica humana. Essa verdade do amor não tem nada a ver com qualquer amor que possam ter vivido nesse mundo, a não ser que vocês tenham desposado o Cristo e até o presente não foram muitos a viver isso, não é? As coisas mudaram radicalmente e podem constatar isso a cada dia através daqueles que se opõem e aqueles que o vivem. E quando eu digo que se opõem, quando me refiro àqueles que se opõem, refiro-me simplesmente ao fato de eles não quererem ou não poderem fazer o sacrifício da sua pessoa. Ora, a luz está aí e ela não pode estabelecer-se no coração se há ainda uma pessoa que está presa na cabeça e a todas as quimeras, a todos os desvios do orgulho espiritual que se manifestam, como vocês podem ver. Aqueles que estão na sua cabeça vão dizer que aqueles que estão no seu coração não são verdadeiros.
Vocês podem verificar isso cada vez mais, mas fiquem firmes na verdade e na evidência, e nada disso poderá afetar-vos, quer venha da vossa família ou não importa de onde, nada poderá afastar-vos daquilo que vocês são. Vocês não estão aí para agradar a quem quer que seja, vocês estão aí para serem verdadeiros e tanto pior para aqueles a quem isso não agrada. Cristo disse: deixem os mortos enterrar os mortos. A isso chama-se ter respeito pela liberdade de cada um, porque quando vocês vivem a evidência, não tem nada a defender, não tem nada para provar, não tem nada para demonstrar, vocês sabem disso apenas porque o vivem, não precisam de conceitos, não precisam de palavras, não precisam de demonstrações, não precisam de provar o que quer que seja quem quer que seja, nem mesmo falar do que vivem. A vossa presença, a vossa simples presença nessa evidência, ou nessa paz, ou nessa alegria, ou nesse júbilo, ou nesse êxtase, pouco importa, basta largamente e amplamente. De que é que vocês querem falar com um irmão ou uma irmã que não vive a ressurreição? Irá ficar muito irritado, e mesmo antes de saber isso já vai estar em cólera. Todos aqueles que deram abertura à luz pela vibração, mas que não a levaram até o coração, precisam de ver isso, e mais cedo ou mais tarde acabarão por ver isso. Não se inquietem com eles, pois então baterão no seu peito por ter agido a partir da cabeça, mais do que através da verdade do coração. Podem ver isso muito bem, quando tiverem vivido a ressurreição. Então, sejam verdadeiros, sejam humildes e vão no sentido do que é mais evidente, onde é mais fácil, e então ganhareis em leveza, ganhareis na intensidade da vossa ressurreição, na intensidade da alegria, da paz, do silêncio. Será exatamente ao contrário de entrar em reação, e é exatamente o contrário que observam durante este período antes do evento coletivo, acontecendo com os irmãos e as irmãs que descobriram a sua alma através da vibração, mas por qualquer razão, que faz parte da sua liberdade, não foram capazes de viver o abandono e o sacrifício. É tão simples como isso. Não há nada para julgar, mas apenas para constatar. Eu disse isso desde a minha primeira sessão. O comandante dizia: o medo ou o amor, eu agora digo. A evidência do amor ou todo o resto. E quando há a evidência do amor, todo o resto é transcendido, magnificado, todos os elementos de dualidade, a necessidade de jogar, a necessidade de observar o mundo, de olhar o outro, de projetar sem parar, e aí, a projeção é verdadeiramente psicológica, é um afastamento. Aquele que vive a verdade não quer saber de entidades mesmo que sejam os mais prestigiosas. Ele não se afasta do seu caminho, ele terminou, ele é o amor. Sendo amor, não vê senão o amor, e se ele vê qualquer coisa que fique fora do amor, isso quer dizer que mente. Vocês sabem, aqueles que o vivem, os que vivem essa ressurreição, que não pode ser de outro modo. Agora, ou vocês se posicionam cada vez mais na eternidade e a pessoa desaparece, ou então é o inverso. Se a pessoa se reforça, qualquer que seja a razão, antes do evento, haverá apenas dualidade, ciúme, inveja, calúnia, manipulação, através das palavras, das expressões, e a impossibilidade do silêncio. Quando vocês vivem a evidência, qualquer que seja o estado dessa ressurreição, sabem exatamente que já não podem mentir, que podem enganar-se como toda a gente, que podem ter um erro de apreciação, mas jamais, jamais podem criticar quem quer que seja ou exprimir a menor dualidade, se não é porque vocês não vivem a evidência, é porque não viram que o mundo, na sua totalidade, aqui e em toda a parte, está em vocês. Então, vocês contam histórias a vocês mesmos. Na verdade não há nenhuma história, ou ela está aí ou ela não está, e isso não se apoia em nenhuma justificação, em nenhuma reflexão, em nenhum julgamento.
É isso que vocês podem ver ao vosso redor, não aqui claro, mas em vossas casas, na vossa família, com os amigos, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho se vocês trabalham. Ela está onipresente, e não foi por acaso que os anciãos falaram da guerra de todos contra todos, e que eu, há alguns meses, dizia: todos por um e por todos. Mas é exatamente a mesma coisa. Aquele que vive a unidade, não é apenas uma pessoa que vive a ressurreição. Ele é um por todos, e todos aqueles que estão nesse estado de ressurreição, nessa vivência real, são todos por um. Então aqueles que têm a luz apenas na sua cabeça fazem guerra a todos e estão em guerra antes de tudo com eles mesmos, mesmo se afirmam o contrário. Porque, repito uma última vez, quando vocês estão na evidência, isso é evidente. Isso parece simplista de dizer, mas quando é evidente o que é que vocês precisam de discutir sobre isso, de justificar, de demonstrar? Nada disso é preciso. Vocês ficam no silêncio, e não apenas no silêncio das palavras, trata-se do silêncio do espírito, vocês não precisam de mobilizar o que quer que seja. Pergunta de uma irmã. Costumava falar-se de um tilintar cristalino. Quando eu me coloco no coração, ouço esse tilintar cristalino por cima de mim e isso parece-me muito agradável, e pensava que era o coro dos anjos, mas, se compreendi bem, é apenas uma preparação. O coro dos anjos é muito simples de identificar. Se tu escutas, ficas estupefato, as lágrimas vêm aos teus olhos e não consegues fazer mais nada. É por isso que, segundo os conceitos do hinduísmo, no Ayurveda faz-se referência a 7 estratos, a 7 sons. Doravante, vocês estão entre o 6º e o 7º, que é o último, e que é o coro dos anjos. O coro dos anjos não é um tilintar, é o coro dos anjos. E aí começas a chorar, a dar graças e a ser invadido pelo amor. O tilintar está presente quando estás alinhado, quando das vagas de luz e quando a alegria e a evidência estão muito presentes. Sim. Não te preocupes, pois quando o coro dos anjos estiver aí, saberás muito rapidamente. Os teus olhos vão ficar inundados de lágrimas e tu vais sentir-te expandir. No cenário original, falávamos das trombetas que precediam o apelo de Maria durante 72 horas, mas não poderá ser 72 horas com o coro dos anjos. Do mesmo modo que as vagas de luz, os apelos da luz são cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, cada vez mais longos, poderão constatar, nessa altura, a mesma coisa ao nível dos sons. De momento, apenas podem apreciar o volume desse tilintar cristalino em que vocês estão a nível do 6º som, do 6º subplano, mas antes do coro dos anjos. Mas o coro dos anjos, vocês não podiam ficar aí, nem me entender, apenas poderiam ficar estupefatos, desta vez no êxtase total, em que o corpo pesaria 1000 toneladas, um pouco como vivia Mananda. Muito obrigada. Em relação ao testemunho, esqueci-me de dizer algo importante. Quando escuto o canto do universo e sinto as células que dançam, é como se me sentisse religada a todo o universo e estivesse flutuando e o meu corpo abrangesse todo o universo. Isso é a vivência, consciente e lúcida, da infinita presença neste mundo. Isso significa, é claro, que a evidência está aí e cada vez mais presente. Testemunho. Esta manhã, acordei pelas 5 horas, escutando como que um cântico muito belo mas muito longínquo, e então levantei-me acreditando que uma irmã nos quartos ao lado estava a escutar música, e então dei-me conta que isso vinha de dentro de mim mas não consegui voltar a reproduzir o som. Ele vai se aproximar e tomar todo o espaço, como dizia uma nossa irmã, e vai invadir tudo. Do mesmo modo que a tua consciência, e o teu corpo vai abranger todo o espaço, todos os espaços e todas as dimensões.
Essa qualquer coisa de muito vasto e infinito tem sido perfeitamente descrita por todos aqueles que saem do seu corpo e que se vão banhar no sol. Obrigada. Um testemunho. Por vezes, à noite, acordo com um sorriso nos lábios e, a noite passada, acordei com um sorriso nos lábios e, quando me virei para o lado, reencontrei-me face a face com o meu rosto de sorriso nos lábios. Então, a tua consciência não estava no corpo físico, estava no teu corpo de eternidade, que se aproveitou do sono. Tal como eu disse, lembre-se, o corpo de eternidade duplica o corpo físico. Alguns anos atrás, alguns dentre vocês que foram liberados vivos, podiam ver os seus corpos de eternidade sentados ao seu lado, face a face com eles, no sol. Mas agora, durante o sono, há um relaxamento do corpo de eternidade em relação ao corpo físico, e, tal como dizes, quando te viraste viste-te a ti mesma, mas não foram os teus olhos físicos que te viram. Trata-se dos potenciais espirituais do teu corpo de eternidade que estava ao teu lado, porque durante a noite, mesmo se de momento estejam agarrados a esse corpo físico, existe uma certa elasticidade. O mais surpreendente seria se te virasses e visses, com os teus olhos de carne, o teu corpo de eternidade. É a segunda fase da experiência, que é possível, mas em todo caso é uma surpresa, não é? Sim. Claro. Vocês pensam estar no vosso corpo, e quando vocês se voltam, vocês veem o vosso corpo. Isso não é uma ilusão. Quer dizer que a consciência una, durante o teu sonho pode dormir no corpo de eternidade que está ao lado, por vezes por cima, por vezes por baixo, mas se ele está por baixo, será difícil de perceber esse corpo de eternidade. Mas se estiver acima ou ao lado, isso não coloca nenhum problema. E por que esse sorriso durante a noite? E por que não? A alegria é um grande sorriso, não? Olha todas as minhas entrevistas. Quando eu estava encarnado, eu tinha sempre um sorriso, que não era nem zombeteiro nem de troça. Era simplesmente por essa alegria que vivia, por poder partilhar, ao estar lá a conversar. Obrigada. Testemunho. Quanto mais me desapego da consciência e estou no nada, no vazio, mais sinto os grilhões muito fortes que me prendem pelos tornozelos. É normal, é aqui que tudo se passa. Imaginem-se agora que estão ressuscitados, esses elos entre o efêmero e o eterno fossem rompidos. Então não haveria mais ninguém aí, entre os ressuscitados. O que é que foi dito? Nós precisamos de vocês para o evento, justamente. Depois, vocês fazem o que quiserem, isso já não será problema para ninguém. Mas, de momento, está a decorrer um processo coletivo, é por isso mesmo, isso foi explicado, creio, há alguns anos, que mesmo aqueles que viajavam no corpo de eternidade, ora bem, agora isso para eles está também mais limitado. Porque o que é vivido agora, deve ser vivido na carne, através da carne. Quanto mais essa alegria, essa evidência aumentar, mais será preciso estar presente, mesmo se estiverem no desaparecimento. Quer dizer, é preciso ficar nesse corpo e não noutro sítio, mesmo se, como disse anteriormente, durante a noite há uma forma de relaxamento. Mas os laços existem, não somente através dos elos nos tornozelos, mas também no processo de resolução dos fragmentos da consciência ao nível do coração. Até o evento, que irão viver aqui sobre a Terra, uns vão estar aqui na Terra, outros vão estar nos planos intermediários, como os anciãos, os arcanjos, as estrelas, que estão em repouso, em preparativos, tal como vocês, em antêxtase ou em pré-êxtase, chamem isso como quiserem, apenas é preciso encontrar uma palavra. Todos aqueles que vivem a ressurreição devem permanecer na terra, isso é fundamental, não para vocês, mas para o vosso coração onde reside o mundo inteiro.
O espaço de resolução, de sobreposição, desses sós, passa-se na Terra. A liberdade é interior, mas só depois do evento é que a liberdade é total, porque depois do evento, para aqueles que vivem a ressurreição antes do evento, não restará mais nenhuma ligação tangível com a história e com o corpo físico. Mas agora, isso passa-se aqui no corpo, no mundo, nesse burburinho, e na alegria que vocês vivem. Isso não parece agradar muito a nossa irmã. Como? Se isso não lhe agrada, então posso dizer que, de alguma forma, há um delito por fuga, mas falo muito a sério. É preciso assumir até o fim. E posso tranquilizar-te que, quanto mais assumires isso, mais a alegria vai ser maior e menos terás vontade de fugir. Aí, também, é uma questão de se colocarem unicamente nisso, e todo o resto se dissolve por si mesmo, sobretudo agora se vocês vivem a ressurreição, não há motivos para fugir. Mesmo que haja, não digo uma expectativa, mas mais uma impaciência, vocês sabem que tudo está iminente, porque vocês o vivem, mas não se esqueçam que se fizerem silêncio não pode existir a menor impaciência uma vez que saem do tempo na evidência do amor. Então passa o teu tempo assim. Foi dito, até há pouco tempo, que não podem partir. Nós precisamos de todos e de cada um de vocês, de todos os ressuscitados e de todos os que irão ressuscitar antes do evento. Não é caso para escapar do mundo, nem para se esconder numa caverna e deixar este mundo. Pelo contrário, de momento é aqui que tudo acontece, no sítio onde vocês estão. Diria, se isso pode animar-te, que a linha de chegada está à tua frente. Então, ou aceleras ou paras um pouco, mas não podes fazer meia volta e voltar atrás, nem evitar a linha de chegada. Então, só te resta escolher. Testemunho. Há alguns dias atrás, deitei-me numa posição, num sentido, e depois, sem que tivesse adormecido, senti que essa posição tinha sido invertida, de tal modo que acendi a luz para ver em que posição é que estava. E então, estava no mesmo sentido em que me tinha deitado, nada tinha mudado. Então talvez fosse o corpo de eternidade que estava deitado, ao teu lado, mas ao inverso. Isso depende dos odores, porque se tinhas a cabeça ao nível dos teus pés físicos, risadas, há um sentido, mas não se trata do olfato, e não digo isso por acaso, mas ao nível do corpo de eternidade, vocês têm receptores que não são sensoriais mas vibratórios, e nesse momento, se vocês têm o corpo ao vosso lado mas no sentido inverso do corpo físico, no sentido oposto, vocês têm a cabeça da eternidade nos vossos pés físicos, e, nesse caso, haveria uma percepção particular. E isso é independente de os pés estarem limpos ou não estarem limpos, mas simplesmente, trata-se do equivalente ao que chamam aqui na Terra o olfato, e isso é vivido também ao nível das estrelas e na vossa consciência. Aí, não é uma questão de mau odor, mas simplesmente de uma percepção diferente, pela energia e pela vibração. Lembre-se do que vos disse. Vocês têm triângulos no corpo de eternidade, no lugar dos pés e no lugar das mãos. Eu disse que essas extremidades tinham também receptores sensoriais. Do mesmo modo que quando vocês aproximarem vossa mão do vosso nariz vão sentir aquilo que vocês tocam. Se vocês tocarem na terra, as vossas mãos vão sentir a terra. Ao nível sutil, é exatamente a mesma coisa. Então, independentemente da realidade ou não da inversão dos dois corpos, isto traduz sobretudo a perda da referência temporal espacial da percepção do corpo físico, quer estejam no corpo de eternidade ou não. A diferença coloca-se a nível do odor, pois se foi a tua consciência que se retornou e tiveste a impressão de que a tua cabeça estava aos teus pés, sem que aí estivesse o corpo de eternidade, então, aí, não houve informação vibratória correspondente a um odor. Nesse caso foi isso que aconteceu, foi isso que te acordou.
Eu não estava a dormir. Se não estavas a dormir, então foi a consciência nua que se deslocou. E na consciência nua não há efetivamente nenhum odor, contrariamente ao que acontece com o corpo de eternidade. Mas não tenho nenhuma forma de te responder, são simplesmente hipóteses que eu posso propor. Do mesmo modo que, quando há o que vocês chamam, creio, uma saída fora do corpo, vocês têm por vezes a impressão de se virarem no interior de vocês mesmos, vocês abrem a porta, muito simplesmente. Mas em geral, sobretudo enquanto dormem durante a noite, vocês podem sentir o corpo de eternidade quando se viram, e uma irmã falou muito sobre isso, mas também podem viver essa expansão particular durante o vosso sono, que faz com que acordem com um sorriso, ou sentindo vibrações ou mesmo presenças. Lembrem-se que, uma vez que o corpo de eternidade está aí, quaisquer que sejam as presenças possíveis durante a noite, quer elas sejam luminosas ou opostas à luz, não há qualquer risco, nada pode penetrar que não esteja aí já, em vocês. Vocês ficam invulneráveis para todos os planos intermediários, para todos os planos opostos à luz. Eles nada podem, porque vocês os verem como numa tela de cinema, como as ilusões que eles são, a partir do momento em que vivem a verdade. Testemunho. Desde o princípio, adormeci um pouco e fiquei com um sono nos ouvidos. Mas os sons, de fato, os assobios, os sons da alma, os sons do espírito, estão cada vez mais presentes, pois isso acompanha a vossa ressurreição e prepara o evento através do coro dos anjos e das trombetas. Brevemente, depois do evento, quer vocês tenham ou não um corpo físico, quer vocês estejam aqui ou noutro sítio qualquer, irão entender uma coisa muito diferente para além do que podem exprimir por palavras, porque aí vocês vão entender a verdade e não o que dizem as conversas. A comunicação na eternidade passa por vibrações, pela energia, pela luz, mas não pelos sentidos da forma que nós os conhecemos quando estamos encarnados. Eles deixam de existir. Tem flutuações, esses sons. Eles sempre tiveram flutuações, simplesmente agora aumentam, mesmo se diminuem em determinados momentos. A frequência também é mais elevada, e é por isso que vos falamos de um tilintar cristalino, que é a antecâmara, de alguma forma, do coro dos anjos. Mas o coro dos anjos, mais uma vez, quando é vivido não pode haver qualquer dúvida, pois aí, depois de alguns instantes, vocês ficam estupefatos de alegria e com lágrimas de alegria. Não é uma visão do espírito, é realmente assim que se passa. Aliás, uma das estrelas, que compôs bastante, deixou-vos algumas músicas. Hildegarda. Como é que se chamavam? Os Cânticos do Êxtase, de Samadhi, de Chantilly. Foi essa vivência que ela transcreveu, não tem nada de mais aproximado, exceto certos instrumentos tradicionais que se aproximam desse som, do coro dos anjos. Se agora fizerem ressoar, no instrumento, a música de Hildegarda, irão ver o que vão sentir, que não será apenas melodioso, agradável de escutar, mas vibrará diretamente no vosso coração, sobre a evidência, mesmo se vocês já a conheciam antes, mas ao escutá-la agora, isso já não vai ser uma simples escuta. O resultado não será o mesmo que teria sido se a tivessem escutado há 6 meses atrás, ou há 1 ano ou 2 anos. Testemunho. Mais raramente que o som das trombetas, por vezes escuto sons como de violinos, como muitos violinos que tocam em conjunto. O som dos violinos quer dizer que abriste a porta do coro dos anjos, e aí não escutas somente o tilintar através da porta, porque os violinos, milhares de violinos que tocam em conjunto, é efetivamente uma das componentes do coro dos anjos. Os coros dos anjos poderiam ser como vozes de crianças, um coro de crianças ao qual o único instrumento que acompanha e, em todo caso, vocês podem imaginar, é o violino.
Então, o que diz a nossa irmã é que efetivamente é iminente, está à porta, está muito perto. Eu escuto também coros de crianças. Sim, mas de momento isso está longe. Tu não ficaste em lágrimas, nem ficaste estupefata. Não, mas apenas no estado de alegria imensa. É isso, mas vai aproximar-se e tornar-se constante. Obrigada. Testemunho. Há cerca de 25 anos, em condições particulares que foram dolorosas para mim, eu escutei o coro dos anjos, e depois, quando me deitei, adormeci instantaneamente. O problema doloroso, pela manhã, tinha sido regularizado. Isso foi feito pelo coro dos anjos? Isso sempre foi possível, e em particular durante os momentos extremos de sofrimento, de dor, de perda, porque nesses momentos há uma certa forma de resiliência da vida que vos eleva até o coro dos anjos. Isso é possível, mas escutar o coro dos anjos hoje não tem nada a ver com essa experiência de há 25 anos. Mas sim, trata-se de experiências que foram possíveis, desde sempre, e que até foram mencionadas nos livros de Ayurveda. Obrigada. Restam alguns minutos antes da pausa. Então iremos passar esse tempo em silêncio, uma vez que iremos regressar. Silêncio. Ora bem, Bidi vai deixar-vos descansar e diz até já, para a 10ª sessão. Obrigada. Eu é que vos agradeço. Tradução do francês. Maria Beatriz Pires. Fonte. Les Transformations. Fevereiro de 2018.